Bom, boa tarde a todos. Por meio da pessoa dos senhores Carlos Gueiros e Eduardo Pimentel, gostaria de, em nome do Itamaraty, agradecer o convite. Bom, pretendo trazer aqui algumas informações que talvez os senhores já conheçam, mas, na medida do possível, tento trazer informações mais recentes para poder ajudar os senhores, como disseram os palestrantes anteriormente, enfim, pôr em prática os objetivos e a ideologia do Rotary, que é, enfim, de servir sem olhar para si, né? Como disse o senhor Carlos, eu trabalho na coordenação geral da CPLP, sob o Departamento da África, no Itamaraty, e vou fazer essa pequena apresentação sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Como muitos devem saber, a CPLP é uma organização intergovernamental com sede em Lisboa, formada por 8 Estados-membros. Inicialmente, em 1996, tínhamos 7 Estados-membros. Em 2002, com a independência de Timor-Leste, o país também passou a ser membro de pleno direito. Aqui no mapa, ele dá uma ideia interessante da organização, porque temos 8 países espalhados em 4 continentes. Isso é uma peculiaridade, mas é também um ativo para a comunidade, porque muitos desses países fazem parte de outros organismos internacionais regionais, então isso é um ativo no sentido de que os objetivos, princípios e políticas da CPLP tenham voz, um pouco, muitas vezes limitadamente, em outros continentes, em outros organismos internacionais. Aqui só para os senhores, enfim, muitos talvez conheçam, algumas fotos aqui. Lá temos Dili, Bissau, Dili, capital de Timor-Leste, Bissau de Guiné-Bissau. Aqui nós temos Brasília, Luanda, em Angola, Praia, em Cabo Verde. Temos Lisboa, Portugal, Maputo, em Moçambique, e São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe. Enfim, aqui alguns dados gerais, dados básicos sobre a comunidade, enfim, mais para os senhores terem a ideia da importância e do peso do Brasil dentro dessa comunidade, uma importância que cada vez mais, além de possibilidades, enfim, de influência do governo brasileiro, significa também responsabilidade de toda a ordem, inclusive financeira. Temos aí a área total de 10 milhões de quilômetros quadrados. Sem o Brasil, nós teríamos algo em torno de 20% disso. A população, 245 milhões, sem o Brasil são 52 milhões. Aqui o dado do secretário executivo. Nós tivemos a 9ª cúpula de chefes de Estado e de Governo em Maputo, na semana de 13 a 20 de julho. A cúpula que marcou a passagem do secretário executivo Domingos Simões Pereira para o moçambicano, o embaixador Murad Isaac Murarji, que é também o embaixador de Moçambique em Brasília. Ainda na prática, em exercício, o senhor Domingos Simões Pereira está no secretariado executivo da CPLP, mas muito em breve acredito que o embaixador Murarji, enfim, se transferirá para Lisboa. O diretor-geral é um cargo que é admitido por meio de concurso internacional. O cargo do senhor Helder Vaz, que é um bissau-guineense, é de 3 anos, renovável por mais 3. O mandato dele foi renovado em 2011, portanto fica aí até 2014. Depois, acredito que necessariamente terá que haver um novo concurso público. O número 2, então, na instituição, né, no secretariado executivo. Uma outra categoria que temos, além de membro de pleno direito, é a categoria dos observadores associados, que podem ser observadores associados, países e organismos internacionais que comunguem
com os princípios e objetivos da CPLP. Uma peculiaridade aí nesse slide é que a Guiné Equatorial deverá, nos próximos anos, se tornar membro de pleno direito. Em 2010, o governo adotou o português como língua oficial, ao lado do espanhol, pelo menos. Acho que lá ainda tem outro idioma, que agora eu não me lembro. Eu não trabalho com Guiné Equatorial, mas tem que começar a aprender um pouco, que brevemente será objeto de estudo diário lá na coordenação. Ilhas Maurício e Senegal também, ambas na África, são observadores associados. Aqui nós temos slide sobre países que, em alguma medida, já manifestaram interesse de se tornar observadores associados. Esse número tem crescido nos últimos anos por conta da atuação cada vez maior dos Estados-membros da CPLP e do Secretariado Executivo da CPLP. Enfim, é um movimento que parte seja dos Estados-membros, seja de outros atores, né, de outros organismos internacionais e outros países que demandam a opinião, enfim, as deliberações e a proatividade da CPLP. Bom, rapidamente, os objetivos da CPLP, que também são conhecidos como os 3 pilares do organismo: a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os domínios, também dita cooperação técnica para desenvolvimento, e a promoção e difusão da língua portuguesa. Os princípios aí: igualdade soberana dos Estados-membros, não ingerência nos assuntos internos de cada Estado, respeito pela identidade nacional e reciprocidade de tratamento. Primado da paz, da democracia, do Estado de Direito, da boa governação, dos direitos humanos e da justiça social. Sobre esse item tem algo a acrescentar, que na 9ª cúpula de chefes de Estado e de Governo, de que falei agora há pouco, em Maputo, foi aprovada uma resolução e um artigo que deverá incorporar os novos estatutos da CPLP, que é sobre a cláusula, que chamamos cláusula democrática, que existe também no Mercosul, e terá também um slide mais à frente sobre isso, que a gente vai falar com mais vagar, que exatamente isso foi motivado, sobretudo, por conta da quebra da ordem constitucional em Guiné-Bissau, mais recentemente, que sofreu um golpe de Estado. Então, a última cúpula de chefe de Estado e de Governo decidiu por bem aprovar esse artigo, que ele dispõe, inclusive, sobre a exclusão, a suspensão do Estado-membro que tiver a ordem constitucional rompida de alguns órgãos da organização, né, da CPLP. Respeito pela integridade territorial, promoção do desenvolvimento sustentável, promoção da cooperação mutuamente vantajosa. Os órgãos políticos principais são a Conferência de Chefe de Estado e de Governo, que se reúne uma vez a cada 2 anos. O Conselho de Ministros das Relações Exteriores, que se reúne ordinariamente uma vez por ano, e extraordinariamente quando um percentual dos Estados-membros requerir. E o Comitê de Concertação Permanente, que é o órgão político, o terceiro órgão político, que é formado pelos embaixadores dos Estados-membros acreditados junto ao Secretariado Executivo da CPLP em Portugal. Aqui algumas fotos só para os senhores tomarem um pouco de familiaridade com as reuniões. Essa é uma foto da reunião de pontos focais de cooperação. Um dado importante aqui, e que é um ativo da CPLP, que todos os países e outras organizações internacionais comentam, o fato, a legitimidade das decisões da CPLP, que são tomadas em todos os níveis políticos pelo consenso. Aqui nós temos uma foto da 9ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo, que ocorreu em Maputo. Já falei agora há pouco que ela se reúne a cada 2 anos. Agora a presidência pro tempore passou para Moçambique, e que vai exercê-la até julho de 2014, momento em que Timor-Leste já anunciou
que tem vontade de sediar a próxima cúpula. Então, em 2014, Timor-Leste será o novo presidente pro tempore da CPLP. Temos fotos de família das cúpulas de chefes de Estado e de governo. Tivemos, em 96, a cúpula constitutiva em Lisboa, a segunda conferência de chefe de Estado e de governo em Praia, em Cabo Verde, em 98. Em Maputo, tivemos a terceira conferência, em 2000. A quarta conferência em Brasília, em 2002. A quinta conferência foi em São Tomé, 2004. A sexta, em Bissau, em 2006. Depois tivemos a segunda conferência de chefe de Estado de governo em Lisboa, primeira em 96 e em 2008 a segunda. A oitava conferência foi em Luanda, momento em que os angolanos, o governo angolano pegou a presidência pro tempore, que exerceu até agora, o julho último. E essa é a foto de família da última cúpula. O governo brasileiro foi representado pelo vice-presidente da República, senhor Michel Temer. Aqui temos algumas fotos dos encontros. A cúpula foi no dia 20, porém, desde o dia 13, começou a haver evento, né? Nós temos 2 dias de reuniões dos pontos focais de cooperação. Depois nós temos o evento dos embaixadores acreditados junto ao secretariado executivo, que vão ali preparando todos os documentos que serão analisados posteriormente. Foram analisados no dia 19 pelos chanceleres e no dia 20 pelos chefes de Estado e de governo. Temos a foto do presidente Lula, que ele foi agraciado com o prêmio José Aparecido de Oliveira, que primeira vez que foi oferecido esse prêmio, ele foi debatido nos últimos 2 anos e chegou-se a uma formatação. Um prêmio que é dado a cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, não necessariamente autoridades, que tenham prestado um excelente serviço em prol aí dos objetivos e princípios da CPLP, não especificamente só o de promoção e difusão da língua portuguesa. Temos aqui algumas fotos do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, que falei há pouco, se reúne uma vez por ano, ordinariamente, mas que no primeiro semestre de 2012 se reuniu pelo menos 4 vezes extraordinariamente, por conta, sobretudo, da crise político-institucional na Guiné-Bissau. Então, isso também é mais um exemplo da intensificação dos trabalhos em todos os órgãos da CPLP. Enfim, se os chanceleres se reuniram 4 vezes, seguramente os embaixadores em Lisboa se reuniram muitas outras vezes para poder preparar cada reunião. Isso é um pouco daquilo que eu tinha falado anteriormente, da intensificação dos trabalhos aí dos órgãos da CPLP. Bem, isso aqui já falamos também, posso passar. Cabo Verde, pelo menos Cabo Verde não tem uma missão de Cabo Verde junto ao secretariado executivo da CPLP. O Brasil não tinha até 2006, agora nós temos um embaixador e uma missão, um posto que cuida exclusivamente dos assuntos de CPLP. O atual embaixador é o embaixador Pedro Mota Pinto Coelho. A Assembleia Parlamentar, ela foi instituída em 2007 e tem representante de todos os congressos nacionais dos 8 Estados-membros. Ela é o único órgão da CPLP que não delibera por meio do consenso, né? Ela tem outros critérios deliberativos e tem algumas particularidades, que não é um órgão político e as suas deliberações têm um caráter recomendatório, né? O secretariado executivo, como todos devem saber, tem a sede em Lisboa. O secretário executivo tem um mandato de 2 anos, renovável por mais 2. Então, provavelmente, o embaixador Murargi, de Moçambique, em 2014, terá o seu mandato renovado. Então, durante a presidência pro tempore de Timor-Leste, que irá de 2014 a 2016, nós teremos um secretário executivo moçambicano. É assim que funciona mesmo. Geralmente, os países
optam por pedir, enfim, anunciar a renovação do seu secretário executivo. Isso já foi. Exatamente, eu não tinha falado que a indicação do secretário executivo ela é por ordem alfabética de país. Então, nós temos, depois de Moçambique, possivelmente em 2016, nós teremos um português como secretário executivo da CPLP. Isso está nos estatutos, é uma coisa bem definida, né? O que não ocorre com a presidência pro tempore. A presidência pro tempore ela um governo decide manifestar o interesse de ser presidente. Então, ele cedia uma cúpula e, a partir da cúpula, ele é presidente por 2 anos. Nós temos as fotos aí de alguns ex-secretários executivos da CPLP. O primeiro foi um angolano. O Brasil foi o único caso que teve 2 secretários executivos. O governo brasileiro optou por não renovar o mandato da senhora Dulce Maria Pereira. Enfim, o motivo me escapa, talvez até por pedido dela, enfim, para assuntos pessoais. Nós tivemos essa peculiaridade de ter, em 4 anos, 2 secretários executivos brasileiros, né? Depois Cabo Verde, com Luiz de Matos Monteiro da Fonseca. De 2008 a 2012, tivemos o Domingos Simões Pereira, que é um bissau-guineense, que está em exercício até hoje, e o embaixador de Moçambique em Brasília, que foi eleito para o cargo a partir de 2002. Já é formalmente o secretário executivo. Aqui uma foto de um termo de cooperação assinado pela Universidade Internacional Luso-Afro-Brasileira, a Unilab, que tem sede em Redenção, no Ceará, que é uma instituição bastante ativa nos países de língua portuguesa e que está cada vez mais cooperando e com a CPLP e com o governo brasileiro também. Nós temos um embaixador da esquerda para a direita, o embaixador Murargi, o Manuel Lapão, que é o diretor de cooperação para o desenvolvimento no secretariado executivo da CPLP, é também um cargo escolhido, selecionado por meio de concurso público internacional. O Domingos Simões Pereira, que é o ex-secretário executivo e secretário executivo em exercício, o vice-presidente da República, e o reitor da Unilab, que é o professor Paulo Speller. Bom, como eu tinha dito, a concertação político-diplomática é um dos pilares da CPLP. Enfim, lá para a CG-CPLP talvez seja o pilar mais importante, que a gente lida lá com os assuntos institucionais do relacionamento entre os Estados-membros e o relacionamento do Brasil, do governo brasileiro, com o secretariado executivo da CPLP. E dentro desse pilar aí nós temos a coordenação de posições em fóruns multilaterais e apoios recíprocos em candidaturas para posições em organismos internacionais. O Brasil, recentemente, graças à atividade dessa concertação política diplomática dentro da CPLP, teve escolhido aí para diretor-geral da FAO o doutor José Graziano, que é ex-ministro do governo Lula. Ele está agora no cargo máximo da FAO. A CPLP manifestou seu interesse, o apoio ao pleito brasileiro, antes mesmo do governo brasileiro ter um nome para candidato. A CPLP já fechou voto com o candidato que o governo brasileiro escolhesse, né? E, felizmente, ele ganhou as eleições. Bom, aqui já tocamos rapidamente nesse assunto, que a concertação político-diplomática esteve muito ativa aí nesse primeiro semestre de 2012 por conta do golpe de Estado em 12 de abril em Guiné-Bissau. E o governo brasileiro e os Estados-membros da CPLP ainda não reconheceram o governo de transição que está na Guiné-Bissau. Porém, há toda uma concertação político-diplomática
que possivelmente no âmbito da ONU poderá ser resolvido isso. Então, esse é um pouco o posicionamento do governo brasileiro quanto à crise na Guiné-Bissau, é que isso seja levado para a ONU para ser resolvido em altas instâncias, porque há aí uma certa divergência, porém não falta de diálogo entre organismos internacionais regionais. Isso que a gente falou agora há pouco, que é a nova cláusula de suspensão de países que têm a sua ordem democrática constitucional interrompida. O Conselho de Ministros e Chanceleres, ele deliberará sobre esse assunto e o país poderá ser suspenso temporariamente ou não de alguns órgãos, de reuniões de alguns órgãos na CPLP. A missão de observação eleitoral é outro ponto bastante importante na concertação político-diplomática. O Brasil mandou representante para todas as missões de observação eleitoral da CPLP, que é organizada pelo Secretariado Executivo da CPLP quando há um pedido do Estado-membro. Isso é bastante importante no Brasil, talvez não tanto, mas nesses países que as instituições são bastante fracas, mas têm conseguido progressos significativos. Essas missões, elas realmente ajudam e capacitam os atores eleitorais nesses países. Foram 21 missões até hoje. A última foi agora, 31 de agosto, nas eleições gerais de Angola, eleições presidenciais e parlamentares. Uma foto da missão de observação eleitoral a Dili, em julho desse ano. Já falamos isso. A reunião de pontos focais de cooperação. Há uma direção de cooperação para desenvolvimento dentro do Secretariado Executivo da CPLP. As reuniões são semestrais, com os pontos focais de cada Estado-membro. Então, cada governo elege um ponto focal de cooperação. No caso brasileiro, é a Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, que é o representante brasileiro nessa reunião. A reunião de pontos focais de cooperação é um órgão, formalmente falando, do Secretariado Executivo da CPLP. As ações aprovadas nesse órgão, elas são financiadas por um fundo especial que recebe doações voluntárias dos Estados-membros. O Brasil, até hoje, desde 1996, já doou cerca de 14,5 milhões de dólares. Aqui nós temos uma lista, só para os senhores tomarem conhecimento, de projetos multilaterais já concluídos e relativamente bastante significativos, em termos de êxito, tanto operacional quanto de efeitos multiplicadores nos Estados-membros. Essa cooperação é bastante importante quando você pensa que, entende que as instituições, porém também os profissionais nos governos de países de desenvolvimento relativo mais baixo, são bastante... estão por vários motivos debilitados, né? O ponto 6, o item 6, o Centro Regional de Excelência e Administração Pública, em Maputo e Moçambique, é um caso de sucesso, por exemplo, porque após o encerramento do projeto, esse centro passou para a gestão do governo de Moçambique. Então, é um caso de sucesso bastante interessante. O Fundo Especial da CPLP, ele é regido por normas dos estatutos da CPLP, ele tem um regimento interno próprio, recentemente foi alterado, com vistas a dar novo fôlego ao secretariado executivo da CPLP, porque geralmente os países fazem suas contribuições e eles, na prática, que dizem um pouco qual projeto ou não será aprovado. Então, agora, com essa consignação de um percentual aí de 10%, para contribuições inferiores a 250 mil euros e de 5% para contribuições superiores a 5%, permite agora ao secretariado executivo identificar
com base nas demandas dos Estados-membros, possíveis projetos que o secretário executivo e sua equipe julga interessante e eficiente, produtivo para o Estado-membro. Aqui, rapidamente, para concluir, eu trouxe algumas informações, alguns gráficos sobre a cooperação técnica brasileira. Nesse caso aqui, os dados são da cooperação técnica bilateral, mas é bastante representativo e significativo da importância que o governo brasileiro dá para a cooperação com países de baixo desenvolvimento econômico. Nós temos aí que, em torno de... Faltou aqui percentual, deveria ter, mas em torno de 40%, se não me engano, 40% da cooperação técnica bilateral prestada para países mais pobres de 2005 a 2011 foi destinada aos países, Estados-membros da CPLP, com exclusão, obviamente, de Portugal e Brasil, claro. Então, é um dado significativo da importância que o governo brasileiro dá para esses, enfim, 7, no caso da cooperação para 6 países, né? Nós temos também fóruns de reuniões ministeriais setoriais. É mais um exemplo da proatividade da CPLP, que cada vez mais os ministérios, que não sejam o Ministério das Relações Exteriores, têm nos procurado para fazer reuniões ministeriais, que normalmente são bianuais, e tem lugar no país que está com a presidência pro tempore. Então, nós temos aí reuniões ministeriais nos mais amplos temas. Mais recentemente, tivemos a reunião dos ministros de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é um tema novo na CPLP,